Pois é, meus amigos, mais uma cena do filme de terror que se tornou o Brasil. Isso aqui realmente não é para amadores. Agora é o Toffoli inovando, mandando colher provas, lacrar e entregar no próprio STF. Olha, se você contar lá fora o que acontece aqui, não vão mais dar risada da gente, não vão achar que é piada, vão ter pena. Poxa, mas é sério isso aí? Vocês estão lascados mesmo, hein? E não tem como reverter essa situação, não tem como contrapor o sistema? Não tem, porque o sistema está aparelhado. Pô, então vocês estão lascados, hein? Não tem o que fazer. O pessoal vai ter pena do Brasil, não vai mais dar risada. Mas antes de eu falar sobre esse caso envolvendo o Toffoli, eu quero comentar a respeito da maldade, da crueldade, da tortura, para falar o mínimo, que estão fazendo contra o presidente Bolsonaro, com o presidente Bolsonaro, não é? Na semana passada, a defesa do presidente pediu para que ele tivesse acesso a uma Smart TV. Provavelmente porque o presidente Bolsonaro ele queria ver os canais de YouTube, ficar inteirado das notícias, né? Ele sempre gostou de acompanhar alguns canais. Mas aí o senhor Paulo Gonet, o indicado do Lula, né, o PGR, se posicionou contra. PGR nega Smart TV a Bolsonaro por risco de acesso a redes sociais. Pois é, né? Eu não sei que risco teria o presidente Bolsonaro em acessar uma rede social. O cara tá preso. Ilegalmente, diga-se de passagem, porque todo esse processo é nulo de pleno direito. Né? Não houve golpe, não houve sequer tentativa. Ainda que ele pudesse ser condenado por alguma coisa, não seria pena de reclusão. Tá? O cara estava nos Estados Unidos. Como é que alguém comandou um golpe de Estado a 12 mil quilômetros de distância? Não faz o menor sentido, mas como no Brasil não tem mais validações jurídicas e sim políticas, é isso que a gente acompanha mesmo, né? Aí vai, o Paulo Gonet diz que é risco de acessar redes sociais. Mas peraí, assistir, acompanhar um canal de YouTube ou uma outra rede social não significa acessar diretamente, né? A decisão é para que ele não crie um perfil, não publique conteúdo e coisas do tipo, ele só vai assistir. Agora, sabe o que causa mais revolta nisso tudo? Essa notícia aqui, ó. Governo destinará 40 Smart TVs para programa de cinema em presídios. É isso aí. Governo federal, governo Lula, vai gastar quase 100 mil reais para comprar Smart TVs para presídios de segurança máxima. Presos em segurança máxima, assassinos, estupradores, ladrões, criminosos da pior espécie, terão acesso a redes sociais, segundo o entendimento do Paulo Gonet, através das Smart TVs que irão para os presídios federais. Presos em segurança máxima terão acesso à Smart TV. Bolsonaro não. Por quê? Porque o Paulo Gonet, o indicado do Lula, o amigão do Lula, não quer. Quer dizer, será que é o Paulo Gonet? Ele tá lá, bom, o Paulo Gonet é apenas um boneco de ventrílogo, né? Tem alguém controlando ele, é óbvio. Ele segue as orientações de alguém. Eu sei muito bem quem, mas vamos evitar dar nome aos bois aqui. Vocês também sabem, né? Mas como o Brasil vive uma democracia relativa, a gente não pode se aprofundar em alguns temas. De qualquer maneira, eu queria comentar brevemente o caso do Toffoli, né? Teve aí mais uma operação, aliás, uma segunda fase da operação Compliance contra o Banco Master envolvidos, né? Houve inclusive a prisão do cunhado, acho que é cunhado do Vorcaro, não sei, mas ele foi solto aí horas depois, né? Enfim, material foi apreendido, algumas provas foram obtidas, documentos, celulares e por aí vai. E o ministro Dias Toffoli, ele primeiro colocou a culpa na PF, né? Dizendo que, olha, a operação tinha que ser em 24 horas. Não foi, foi depois disso. O cara também não passou sequer num concurso para juiz, né? Não tem a mínima noção do que é um parecer jurídico, do que é uma operação policial. É necessário programação, é necessário planejamento, é necessário uma série de desdobramentos para deflagrar uma operação dessa magnitude. 24 horas, por vezes, na maioria, não é suficiente, né? Mas, de qualquer maneira, ele mandou que essas provas fossem lacradas e entregues à PF. Entregues ao STF. Não, vai lá, colhe as provas e entrega para mim. O que ele queria com isso, hein? Sumir com essas provas? Proteger elas da investigação? Porque quem investiga não é o STF. Quem investiga é a própria polícia, seja a polícia estadual, né, polícia civil, ou a própria polícia federal. Então, é inadmissível, é um precedente absurdo ele determinar isso aí.
É claro que a coisa pegou tão mal, mas tão mal, que ele não é que ele recuou, né? O pessoal aí tá falando que ele recuou da decisão. Não, ele mudou a estratégia. Ele mandou então que essas provas fossem remetidas para a PGR. Só que tem um problema, a PGR também não investiga, a PGR acusa. O Ministério Público é o órgão acusador. Pode ter acesso às provas, sim, mas depois que elas são produzidas ou captadas pela PF. É a PF quem investiga, quem produz as provas e manda tanto para o Ministério Público quanto para o juiz. É esse o trâmite. Então, o que o Toffoli está querendo? Sumir com essas provas? Blindar o Vorcaro? Blindar todos os envolvidos no caso Master? Seus próprios parentes, inclusive, que eram sócios aí de um dos fundos do Banco Master? Cara, o Brasil, realmente, se você falar lá fora o que acontece aqui, não vão mais dar risada da gente. Perdeu a graça. Vão ter pena, vão chorar, vão se compadecer com a gente. Né? Claro, falando de democracias, né? Porque se você for em algumas ditaduras ou transdemocracias, que são ditaduras que falam que são democracias, né? Aí é outra história. Mas me diga aí, o que vocês acham de tudo isso? Vocês acham que uma CPI, quando for aberta, porque é fato, vai ser aberta aí o mês que vem, quando o Congresso voltar de recesso, trará resultado, sim ou não? Eu acredito que o resultado que pode dar seja eleitoral, né? Com a exposição que uma CPI ou uma CPMI pode dar para o caso, eu acho que pode favorecer a direita. Eu acho que pode ajudar a gente a eleger muitos parlamentares de direita, principalmente na Câmara, onde a gente precisa ter aí, não uma maioria, porque no momento é impossível ter uma maioria na Câmara, mas ter uma maior parcela de participação. Porque se a gente tiver uma maioria em detrimento da esquerda e do centrão, a gente consegue articular com todo o centrão, e aí a gente tem uma maioria absoluta. Né? O centrão ele joga com quem está ganhando, essa é a questão. Então, se a gente conseguir eleger o Flávio Bolsonaro, eleger uma maioria no Senado, que é totalmente factível, e mais uma maioria de direita em detrimento de esquerda lá na Câmara, aí a gente muda o jogo. Agora, um desdobramento prático contra todos os envolvidos do Master, eu não acredito, né? Talvez caia um ou outro ali, mas enfim, como o sistema está todo aparelhado, está todo mundo se blindando, isso aqui não vai dar em nada. Sinceramente, isso aqui não vai dar em nada. Como eu disse, o que pode dar, e isso sim eu acredito, seja desdobramentos no sentido de repercussão no período eleitoral, né, que a CPMI pode trazer, e isso seja revertido em votos pró-direita em todos os âmbitos. Né? Então, não deixa de ser aí um bom indicativo. Mas coloque nos comentários aí a sua opinião. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.